Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Essa aula aqui, ela faz parte de um dos nossos módulos Ministério Profético, Trabalhadores da 1ª Hora. Esse treinamento é uma jornada em vídeo, onde nós abordamos sobre toda a estrutura que compõe a Igreja de Cristo. Você pode estar acessando o treinamento completo nesse QR Code que vai aparecer em algum canto aqui dessa tela. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E é muito importante que você participe nos comentários, tanto se você concorda ou discorda com o conteúdo aqui compartilhado. Dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Então é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva e comente. Agora eu quero falar um pouco, pessoal, sobre o espírito de Jezabel, tá? O espírito de Jezabel, você que gosta um pouco dessa área de libertação, né, da parte espiritual, você vai ver que ele é um espírito, um principado global, atua na esfera global. E como que ele se move? Ele atua na esfera do falso profetismo, tá? E ele combate contra os profetas genuínos, tá? Isso você vê ao longo de toda a história. Então Jezabel, você consegue ver ela, né, como uma mulher lá no Antigo Testamento, como a esposa de Acabe, tá? Só que Jezabel não é simplesmente uma mulher, é um espírito maligno que atua até hoje, que influencia dentro das igrejas até hoje. Isso é muito forte, um espírito de falso profetismo que atua até dentro do próprio corpo de Cristo, dentro das igrejas, tentando influenciar os membros do corpo da igreja de Cristo. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre quem era Jezabel, tá? Então o nome Jezabel, segundo o dicionário Strong, significa Baal exalta ou Baal é marido de, tá? Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Você consegue ver isso lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 31. Vamos lá? E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um boste, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então perceba que não somente Acabe sofreu influência de Jezabel, e através de Acabe, Jezabel teve acesso para influenciar todo o povo de Israel. Ou seja, muitos altares de Baal e Astarote foram levantados nesse período, através da influência desse espírito que atuava na vida desta mulher. Então, só para você entender um pouquinho desse deus pagão, Baal era considerado o deus das tempestades e da fertilidade, pessoal. E os seus cultos eram seguidos de retaliação e depravação sexual. Eles acreditavam que, ao terem essas práticas, eles teriam colheitas fartas e contariam com a bênção das chuvas para irrigar o solo para plantio naquela época. Então eles praticavam orgias, se retalhavam, tudo em culto a Baal. E a terra de Israel estava contaminada com esse tipo de paganismo, com esse tipo de prática pagã, tá? E foi tudo por influência desta mulher. Só que você percebe que o que atuava em Jezabel não era algo humano, porque lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20, você vai ver que após muito tempo, Jezabel ainda influenciava a igreja. Ou seja, depois de todo esse tempo que ela fez influência sobre Israel, ela passou a influenciar também algumas igrejas. Olha que forte isso. Então vamos lá, Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só. Que perigoso isso. Olha só que risco iminente. Então esse principado, ele atua na esfera do falso profetismo, pessoal. Então a igreja de Tiátira estava sofrendo influência desse espírito maligno. Então, desde a morte de Jezabel, lá no Antigo Testamento, até a implantação da igreja de Tiátira, passou-se 940 anos. Ou seja, era algo espiritual que estava agindo ali. Tanto no contexto de Israel, quanto no contexto da igreja de Tiátira. Então, pessoal, o espírito de Jezabel, ele combate, tá? O espírito do profeta verdadeiro, do profeta genuíno, que é o espírito de Deus.
Então a gente consegue ver que Elias sofreu muita retaliação e perseguição por conta dessa mulher, tá? Então no Antigo Testamento, ali no cenário de Israel, você vai ver que Elias é levantado como um profeta para combater o falso profetismo. Elias, ele passa o cerol, a espada, a 850 profetas de Baal e Astarote, e depois ele foge por causa da ameaça de Jezabel. Olha que forte isso aqui. Por quê? O espírito que atuava em Jezabel atuava no contexto de reis, ou seja, uma unção real, do contexto de alguém que estava numa posição real. Então Jezabel influenciava Acabe, influenciava o povo de Israel. Então Elias estava na atuação da esfera profética. Então ele combate o falso profetismo e passa o cerol em 850 profetas. Mas Jezabel está numa esfera superior. Então Satanás ainda era príncipe do mundo naquela época, né? E o principado que atuava nela tinha domínio sobre toda aquela área. Então Elias viu-se obrigado a fugir. Ele sente medo e foge. Olha que forte isso aí. Por causa de uma ameaça, de algo que era, na primeiro momento, era uma mulher, né? Mas aquilo que atuava nela, que falou através dela, fez com que Elias sentisse muito temor e fugisse. Então o falso profeta, ele sempre vai combater com o profeta verdadeiro. Então cuidado com esses falsos profetas que se levantam, né, e ficam liberando profecias a esmo. Mas tu vê que é só profecia direcionada à vida pessoal, a bens materiais, sabe? Então tudo dele é voltado para essa terra apenas. Nada dele aponta para Cristo. Tudo que ele fala, nada aponta para os próximos eventos que estão por vir. Tá? Como a gente viu lá na primeira aula. Então tem muita gente seguindo falsos profetas. Tá? Jesus avisou isso lá em Mateus 7. Então, você tem que ter cuidado com esses falsos profetas que vêm disfarçados de pele de cordeiro. Você que gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Eu te espero lá dentro da Jornada em Vídeo dos Trabalhadores da 1ª Hora.